do terceiro discurso de Jesus. Então, João, capítulo 6, versos de 52 a 59. Está escrito assim na palavra do Senhor: Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai, a Tua palavra foi lida e, como sempre, nós necessitamos do Teu auxílio. Nós necessitamos da ação do Teu Santo Espírito a abrir o nosso coração para que possamos perceber as profundas verdades eternas. Nós precisamos do Teu auxílio para que o nosso coração seja um solo fértil, para que a Tua palavra faça morada em nós e frutifique em nossa vida. Ajuda-nos nesse momento, dá-me fidelidade, Pai, na exposição da Tua palavra. Tudo isso nós clamamos, gratos por tudo que o Senhor tem feito, através do santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa é a quarta pregação que eu farei no discurso de Jesus. Então, desde que nós começamos a caminhar por esse discurso, essa é a quarta pregação. E esse discurso tem, em especial esse trecho, ele tem alguns detalhes que serão importantes para que nós não sejamos levados a termos, então, interpretações erradas, interpretações incorretas acerca desse texto. Eu não sei se existe esse ditado aqui em Portugal, mas no Brasil às vezes é dito que o diabo mora nos detalhes. E eu tinha um professor que constantemente dizia o contrário. Ele falava que quem mora nos detalhes é Deus. Então são nos detalhes do texto que nós podemos então perceber verdades profundas e verdades que nos protegerão de compreensões equivocadas, compreensões erradas do texto. E uma das interpretações erradas desse texto, se você fez uma leitura por cima do texto, às vezes um pouco desatenta, é que você pode achar que Jesus está a falar aqui sobre Santa Ceia. E ao longo do texto eu vou tentar mostrar para vocês que Jesus não está a falar única e exclusivamente da Santa Ceia. Apesar que em algum momento a Santa Ceia vai se encaixar como uma aplicação, mas Jesus ensina aqui algo que não é a Santa Ceia. E isso nós veremos em alguns detalhes, que às vezes no texto em português não fica tão claro, mas que mesmo no texto em português é possível que nós percebamos essa verdade. Até o momento, considerando a cena de Cristo, a cena que se inicia logo após a multiplicação dos pães e peixes, nós vimos que Jesus andou por sobre as águas, a lição dos discípulos em cima, em meio à tempestade. Na sequência, Jesus chega em solo firme e a multidão vai atrás de Cristo. E ela vai atrás de Cristo porque ela queria alimento físico, alimento material. Eles estavam encantados com a multiplicação dos pães e peixes. Nós também vimos que Jesus começa a falar então sobre o pão espiritual, que aquela deveria ser a busca deles, aquele deveria ser o alvo da multidão, buscar alimento espiritual. Aí nós sabemos do embate que se deu, a comparação entre o maná no deserto e a multiplicação dos pães, uma refeição em contraste com 40 anos, 20 mil pessoas em contraste com 2 milhões, enfim, nós vimos todos isso, o povo pedia sinais e nós começamos a ver Jesus a afirmar, a revelar a sua identidade. E
Na penúltima pregação, nós vimos que Jesus ele é o pão da vida, mas ele é o pão da vida que dá a vida e mantém a vida. Nós vimos nessa pregação que Jesus Cristo é quem dá graciosamente a salvação, é Deus quem dá aqueles que serão salvos a Jesus Cristo, é Jesus Cristo quem os salva, mas mais do que isso, Jesus Cristo diz que ele não os lançará fora, ou seja, ele os manterá na sua mão e os entregará no dia final. E aqui, só para dar nome aos bois, nós vimos então tanto a doutrina da predestinação como a doutrina da perseverança dos santos, de maneira bem breve, a doutrina da perseverança dos santos, de maneira mais profunda, a da predestinação. Hoje nós falaremos um pouquinho mais, novamente, sobre perseverança dos santos. E por que nós vamos falar? Porque eu sou obrigado a ficar com o texto. Às vezes as pessoas podem perguntar, mas pastor, de novo esse assunto? Discute com Jesus. Ou como diria o meu antigo pastor, manda um e-mail para o Procon Celestial e faz uma reclamação acerca da revelação especial. Creio que não faça sentido. Existe uma razão pela qual o nosso Senhor colocou esses assuntos dentro do seu discurso. E na última pregação minha, não na última pregação que nós tivemos cá na igreja, na última pregação que eu fiz, nós vimos que o pão que dá a vida, ele tem sabor de morte. Ele traz vida para nós, mas teve sabor de morte para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que experimentou a morte em nosso lugar, ou então, como diria na terminologia teológica, a morte vicária, uma morte substitutiva. E hoje eu encerrarei a exposição do discurso de Jesus com a união e a vida que nascem da morte. A união e a vida que nascem da morte. E no verso 52 nós podemos ver: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E se você tiver a boa memória, na última pregação em cima desse texto, nós vimos que Jesus termina, o verso 51, a dizer que o pão que dá a vida era a sua carne. E isso, na cabeça do judeu, dá um bug, gera um problema, gera uma confusão, gera um conflito interno gigantesco. E a evidência que nós temos desse conflito interno é que ele se manifesta de maneira externa. A palavra traduzida aqui por disputavam dá a noção de uma grande e intensa discussão. Não era uma conversa simples em que dois lados apresentavam as suas propostas. Era uma discussão intensa, acirrada, incisiva. E eu fiquei a pensar, a buscar, e eu creio que você vai se relacionar com esse exemplo. Eu não sei quantos de vocês gostam de ver debates entre candidatos políticos. Então pensa que a disputa que acontecia aqui é quase como se fosse a discussão entre dois candidatos na segunda volta. Você tem só dois, e eles discutirão ferreamente acerca de assuntos. Então pense em dois espectros políticos diferentes, ou alguma discussão desse gênero, ou então, por exemplo, uma discussão amistosa entre apoiadores do Porto e apoiadores do Benfica. Que conversa amistosa pode surgir, não é? Esse tipo de coisa acirrada, foi ou não foi pênalti? O portuense vai falar, lógico que foi pênalti. O outro vai dizer, nunca, estão a roubar, enfim, aquela história que vocês já conhecem. E pela forma como nós veremos depois na sequência do texto, é natural que aqueles que talvez estivessem a perceber um pouco do que Jesus estava a falar, era minoria e não maioria. Porque nós veremos na próxima pregação, talvez na próxima pregação, que muitos dos discípulos abandonarão Jesus. Então a maioria discordava daquilo que Jesus falava. Então é possível que tivesse ali algum grupo também que começasse a perceber que Jesus não estava a fazer um discurso tão literal quanto parecia. Porque o problema que surge, assim como foi com Nicodemos, com a mulher samaritana e com outros que nós já vimos no relato de João, é que o povo começou a interpretar literalmente.
Então o problema era, se Jesus era o pão da vida, era necessário comer o pão, e o pão era a carne de Jesus, qual que é a inferência lógica que eles chegaram? Logo é necessário comer a carne de Cristo. Logo é necessário que eu seja um canibal. Essa é a inferência lógica. E é por isso que levanta uma disputa, e isso era algo, não preciso nem falar para vocês, que isso era proibido para os judeus e assim para você também. Se algum dia você receber um convite desse, rejeita. Fala assim, sou carnívoro, mas não é esse ponto. Rejeita esse convite, não se envolva com esse tipo de prática, né? Então, dentro dessa cena de discussão, Jesus Cristo vai responder. Então respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. E essa é uma coisa que é maravilhosa em Jesus. E eu tenho ressaltado essa característica. Ele não retrocede no discurso. Jesus Cristo não foge de uma polêmica se ele está com a verdade. Ele não está preocupado que os outros não gostem daquilo que ele fala. Ele não está preocupado com isso, porque ele é o dono, ele é a verdade. E ele agora, ao invés de pôr, eu já falei isso numa outra pregação, ao invés de ele pôr panos quentes, ele apaga o fogo com mais gasóleo, ele apaga o fogo com mais gasolina. Ele fala, veja bem, não fique só atentos a comer da minha carne, você precisa também beber o meu sangue. E a maneira como Jesus coloca, ele introduz, e isso a gente já viu em vários textos, em verdade vos digo. Toda vez que Jesus diz isso, ele traz a atenção para o conteúdo da sua mensagem. Ele mostra uma solenidade na mensagem que está sendo entregue. E ele diz, vocês não perceberam ainda. Não é só comer a carne agora, você vai precisar beber o sangue. E para aqueles que estavam a interpretar literalmente as palavras de Jesus, isso gera ainda mais problema. Porque agora não era mais só o canibalismo, era ir contra ordenanças, por exemplo, de Gênesis 9:4 ou Levítico 17, verso 11, onde Deus explicitamente proíbe a ingestão do sangue com a carne. Para o judeu começa a ficar complicado a perceber o que Jesus está a falar, porque parece que o que Jesus está a ensinar vai contrário ao que Deus instituiu. Então, ao invés de diminuir o problema, ele acaba por, entre aspas, aumentar esse problema. Agora, eu e você sabemos que Jesus não está a falar literalmente. Isso para nós é bastante claro, que Jesus está a falar de um aspecto espiritual. Nós sabemos que Jesus está a falar algo espiritual, e nós precisamos perceber o que de fato ele está a falar. E um comentador que eu gosto um tanto, chamado Hendrickson, ele diz o seguinte: ao falar sobre comer a sua carne e beber o seu sangue, Jesus não se refere a qualquer acto de comer ou beber fisicamente. Ele quer dizer quem aceita, se apropria e assimila meu sacrifício vicário, ou seja, substitutivo, como a única base de salvação e permanece em mim ou nele. Essa ideia, e aqui eu vou repetir isso na pregação, de que quando ele aponta para a sua carne e para o seu sangue, o que Cristo está a apontar é para o seu sacrifício. Ao contrário de que alguns textos trazem, como é o caso de Gênesis 9, Levítico 17, de que a vida estava na carne, o que Cristo estava a mostrar, a vida estava no sangue, o que Cristo está a mostrar não é o sangue que leva a vida, mas o sangue resultante da morte, do sacrifício. É uma outra perspectiva, é uma outra forma de abordar o texto. Jesus Cristo está a trazer o sangue do sacrifício, aquele sangue que remove o pecado, aquele sangue que aplaca a ira divina. Então, tal como a comida e a bebida são oferecidas e aceitas, assim também o sacrifício de Cristo é oferecido aos crentes e aceitos por Ele. Tal como aquelas são assimiladas pelo corpo, a comida e a bebida, assim o sacrifício é assimilado pela alma. Tal como aquelas nutrem e sustentam a vida física,
Assim, o sacrifício nutre e sustém a vida espiritual. E um outro comentador, o Leon Morris, ele vai analisar aqui a forma verbal, como Jesus vai dizer aqui no verso 53, de que quem não come e não bebe, não tem a vida eterna. Então Jesus está fazendo uma afirmação: quem não come da minha carne e quem não bebe do meu sangue, não tem a vida eterna. E a maneira como esses verbos comer e beber, e isso é importante, porque no restante do texto, o modo verbal dessas duas palavras serão modificadas, significando outra coisa, mas agora a forma como esse verbo foi escrito dá a ideia de um ato único e definitivo. Então o que Jesus está a falar de que aquele que não come da carne e não bebe do sangue, ele está a falar de uma única vez. Então o oposto da afirmação dele é: quem come da carne e quem bebe do sangue tem a vida. E ele está a falar de um ato único e completo, definitivo. E ao comentar isso, o Morris vai falar que esse comer e beber não é uma ação repetida como é um sacramento. Porque a Santa Ceia, nós podemos tê-la quantas vezes nós quisermos. E aqui ele está a dizer que é uma única vez. E ainda vai ter outros desenvolvimentos acerca, para a gente ver que isso não é um texto sobre a Santa Ceia. E este comer e beber são absolutamente necessários para a vida eterna. Aquele que não come e não bebe, não tem vida. Quem come e bebe, tem. E se essa é uma forma exclusiva, necessária para que você tenha vida, não pode ser Santa Ceia. Porque existem pessoas que tomam Santa Ceia e não têm vida. Ou não é verdade? Tanto é verdade que eu vou colocar mais para frente para vocês o argumento para mostrar que biblicamente existem pessoas que tomaram Santa Ceia e foram condenadas. Então, primeira coisa, esse verso 53 está a dizer que existe um ato feito de maneira definitiva que evidencia quem tem a vida eterna, ou através do qual ele se apropria da vida eterna. Agora aqui ele diz que quem não come não tem a vida eterna. E aqui eu creio que é importante a gente pensar o que significa não ter a vida eterna. Se no restante do texto ele vai falar da vida eterna, o que representa não ter? E eu creio que isso é importante porque nós vivemos num momento em que informações ruins propagam de maneira muito rápida, e nós vivemos numa geração bastante macia, eu não sei qual que é a expressão que eu poderia usar que não seja tão ofensiva, mas nós vivemos no meio de uma geração que não suporta verdades que sejam duras. E elas são incapazes, essas pessoas de hoje em dia são incapazes de lidar com as verdades da maneira como elas são apresentadas nas Sagradas Escrituras. Então nós temos pseudo-pastores a dizer que não existe condenação eterna. Nós temos pseudo-pastores a dizer que não existe inferno. Nós temos pseudo-pastores a dizer que Deus não é fogo consumidor. Nós temos pseudo-pastores a negar as verdades bíblicas. Agora, eu quero trazer para você, e aí eu queria saber como esses pseudo-pastores lidam com as palavras do próprio Jesus Cristo, apesar de toda a Escritura ser a palavra de Cristo, mas aquele, enquanto ele estava encarnado, frases que ele disse. E para isso eu vou trazer para vocês apenas duas falas, eu não vou elaborar muito, só duas falas. Mateus 18, versos 8 e 9, diz assim: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os olhos, serem lançados no inferno de fogo.
Onde te disseram que Jesus não fala de inferno? De onde tiraram essa mentira? De onde então enganar o povo? Eu acho que está claro aqui. Existe condenação eterna, existe inferno, e o inferno, segundo Apocalipse, vai ser lançado dentro do lago de fogo. Agora vamos ver Mateus, verso 25, o capítulo 25, verso 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então existe um bando de picareta, safado, que vai falar que Deus é amor, e porque Deus é amor é inconcebível a possibilidade de um Deus que pune eternamente alguém. Quem que esses homens estão a contrariar? Aqueles que eles alegam que é o Salvador deles. O texto bíblico é claro, existe condenação eterna. E aqueles que não se submetem a Cristo serão lançados lá eternamente. E veja que é para castigo eterno. Não existe o aniquilacionismo, quando alguns creem que Deus enviará as pessoas lá após o juízo final, e durante um tempo elas sofrem e depois elas deixam de existir. Não. Também não existe a possibilidade de que todos sejam salvos, porque alguns serão lançados no castigo eterno. Então, em última instância, esquece. Jesus está a dizer, existe castigo eterno, existe uma condenação, existe um inferno, e quem não come da carne, quem não bebe do sangue, não tem vida, e se não tem vida, viva a morte eternamente. Viva a separação da graça de Deus para sempre. É esse o resultado de não ter a vida eterna. E eu não sei se para você isso te assusta. A mim não mais me assusta. Porque agora eu tenho segurança no meu Salvador. Mas se você está aqui em nosso meio e você não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, essas são verdades que você precisa considerar. Essas são verdades que você precisa refletir no seu coração. Existe um justo juiz que te julgará por todos os seus pecados. E se você não tiver uma boa representação legal, que não é advogado de esposo de Supremo Tribunal Federal, não. A boa representação legal, quem pode te oferecer é Jesus Cristo. E se Ele não te representa, o teu destino é castigo eterno. Essa é uma mensagem de amor que eu tenho para te dar. Abandona essa vida. O teu destino não é bom. Mas vamos continuar aqui o que Jesus vai falar, versos 54 e 55. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Lembra de que Deus mora nos detalhes? Nesses versos nós temos agora, desde o verso 53, que é o anterior, o 54 e o 55, nós teremos alguns detalhes que eu quero trazer para os irmãos. E um desses detalhes que eu quero trazer para os irmãos, e que eles vão nos auxiliar na compreensão de que esse texto não fala da Santa Ceia, é de que Jesus ele faz algumas correlações, né, aqui, e a maneira como Jesus expressa, existe uma diferença na forma verbal, mas a gente vai chegar lá. Agora, se a gente fosse interpretar o comer a carne e o beber o sangue como Santa Ceia, eu falei para vocês que afirmaríamos de que todo aquele que toma Santa Ceia será salvo. Seria essa: se você come da carne e bebe do sangue, você tem vida eterna, é isso que Jesus está a dizer, você teria então a vida eterna, e você teria a garantia que Ele te ressuscitaria no último dia. Agora, qual que é o problema nessa interpretação? Nesse mesmo capítulo, nos versos 70 e 71, veja o que Jesus vai falar lá. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em um número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12.
Agora, peraí, mas o que isso tem a ver com a Santa Ceia? O que tem isso a ver se eu estou a argumentar que se tomar a Santa Ceia tem vida eterna e isso não pode ser verdade? Mateus 26, dos versos 20 a 25, diz o seguinte: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Veja, Deus predestinou, Deus decretou a morte de Cristo. O Filho vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Responsabilidade humana. Deus decretou, mas o homem é responsável por aquele ato. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Não é esse o texto da instituição da Santa Ceia? Não participou Judas da Santa Ceia? E veja, ele não participou com o pangaré que vocês têm aqui. Judas participou com Jesus. Não foi comigo aqui, não foi com o pastor Jonatas que vai ministrar a Santa Ceia hoje. Não! Foi com o próprio Senhor da Santa Ceia. E nós sabemos que Judas, segundo Jesus, era o quê? O diabo. Então, se Judas era o diabo e ele participou da Santa Ceia, logo ele não teve vida eterna da maneira como o texto fala, logo esse texto não é sobre Santa Ceia. Agora, outra diferença significativa quando a gente pensa na análise desse texto, para concluir que ele não é Santa Ceia, que toda vez que a Santa Ceia é instituída, é relatada a sua instituição, ela nunca é relatada como esta é minha carne. É sempre este é o meu corpo, mas não a carne. Palavras importam, por isso que a gente estuda lá a exegese histórico-gramatical, porque importa as palavras que são escolhidas para que o texto tenha o sentido. Agora, eu creio que eu não preciso argumentar mais para vocês, eu poderia usar mais argumentos, mas eu creio que esses argumentos são suficientes para a gente perceber que Jesus não está a falar de Santa Ceia aqui. Ele está a falar de uma outra coisa. Quando nós olhamos no verso 53, nós vimos que existe a necessidade de um ato único de comer e beber para que a vida eterna seja possuída. Agora, esse discurso de Jesus, ele não está inserido num vácuo. Ele tem um contexto todo no qual ele foi proferido. E dentro desse contexto, Jesus, múltiplas vezes, fala algumas coisas de maneiras distintas que acabam por significar a mesma coisa. E o que seria, então, esse comer da carne e beber do sangue? O beber da carne e beber do sangue para ter a vida eterna, de acordo com esse discurso de Jesus, é crer nele. É olhar para ele, é ouvir e aprender dele, é ir até ele. Em todas as outras pregações, os outros trechos do discurso de Jesus Cristo, ele diz que aquele que crê em mim tem vida eterna, aquele que vem a mim tem vida eterna. Ele vai dizer também que ninguém pode vir a ele se o Pai não trouxer. Mas então, o comer e beber como um ato exclusivo e único que garante a salvação, é o se achegar e se submeter a Jesus Cristo. É essa a representação espiritual, é confiar no sacrifício vicário, é confiar no sacrifício substitutivo pelo perdão dos nossos pecados. E ainda seguindo essa mesma lógica de que a maneira como as coisas são comunicadas importa, no verso 54 em diante, há uma mudança significativa, tanto no verbo usado para a palavra comer,
que ele muda o verbo, agora não é mais o mesmo verbo comer, é uma outra variação grega do verbo comer, e o modo verbal é alterado. Então, a partir de agora, toda vez que ele fala aqui, quem comer, é aquele que come a minha carne, aquele que bebe o meu sangue. Essa é a ideia. É um verbo que funciona como um substantivo. Aí é umas coisas do grego lá, particípio, não vou te encher a paciência com isso. Mas perceba de que o verbo no verso 54 é ter a vida eterna. Então, o texto do 54 poderia dizer assim: aquele que continuamente come da minha carne e aquele que continuamente bebe do meu sangue, esse tem vida eterna. Então aqui a gente já está falando de outro ato, não pode ser o mesmo. Se existe um ato contínuo, único que te dá a vida, existe um outro ato contínuo que te proporciona outra coisa. É mais ou menos o que está a acontecer aqui no texto. Quando a gente olha a ideia de vida eterna, a gente dissocia algumas coisas. E uma das coisas que nós normalmente dissociamos é o ter a vida e essa vida ser mantida. Se Cristo dá a vida, naturalmente é impossível que ela seja perdida. Mas existe uma forma como Deus escolhe com que essa vida não pode ser perdida, é mantida. É um resultado, é uma consequência daquele que tem vida, é buscar manter essa vida, ainda que seja impossível perdê-la. Mas o texto bíblico coloca dessa forma, e se ele coloca dessa forma, é assim que nós devemos perceber. Então a vida eterna é dada de maneira definitiva, mas ao mesmo tempo a consequência é que ela é mantida através de uma alimentação constante da pessoa de Cristo. E a maneira como Jesus troca o verbo aqui, e aqui eu vou pedir para que você use da sua criatividade para imaginar, é que o verbo que passa a ser usado a partir do verso 54 dá a ideia de um ruminar de um animal. Sabe quando você está a comer com alguém e a pessoa come meio de boca aberta fazendo barulho? Mas às vezes não é porque ela é sem educação, é porque ela está tendo um prazer gigantesco na refeição que ela está a ter. A ideia aqui nessa mudança de verbo é de que aquele que recebeu a vida, a maneira como ele mantém é prazerosa. E esse prazer que ele tem está na forma como ele se alimenta de Jesus Cristo. Ele come da carne de Cristo com prazer, ele come com satisfação, ele come com uma alegria que ele consegue esquecer inclusive os modos, a etiqueta, vamos colocar assim, se a gente pudesse colocar nessas palavras, né? Então a ideia de um ruminar da pessoa de Jesus Cristo. E a gente tem visto desde o começo do discurso de Jesus que ele está a mostrar para o povo que o maná não era o verdadeiro pão. Quem é o verdadeiro pão é ele. É esse o argumento todo, o tempo todo, para mostrar a questão do alimento espiritual. E no verso 55, o que nós temos Jesus a afirmar? Por que alguém vai ter vida eterna se alimenta dele? Pois a carne dele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida. E aqui eu creio que para você não precisa de muito esforço para imaginar o que seja alimentar-se de Cristo, mas mesmo assim eu vou te dar uma força. Eu creio que seja claro para você que o alimentar-se de Cristo é viver uma vida de intimidade com Ele. O alimentar-se de Cristo é chegar-se a Cristo através de uma vida devocional individual e uma vida devocional coletiva. O chegar-se a Cristo é ouvir a sua voz através da palavra. O chegar a Cristo é ouvir a sua voz através da pregação. O chegar-se a Cristo é ler bons livros no qual a palavra é exposta. O chegar-se a Cristo é conviver em família, como nós fazemos.
O chegar-se, alimentar-se de Cristo, é viver uma vida cristã de devoção ao nosso Senhor e Salvador. E aí, eu quero fazer uma breve reflexão e fazer um apelo a vocês por faixa etária. Hoje a aplicação aqui vai ter faixa etária. E se o ter prazer em alimentar-se de Cristo é algo tão importante para a manutenção da nossa vida, o primeiro apelo que eu quero fazer é para as crianças. Então as crianças prestem atenção agora, hein? Acorda aí, aquele que está dormindo, a mãe já cutucou, presta atenção. Eu tenho um amigo meu, que um dos filhos dele adorava ficar cobrando lei de trânsito do meu amigo. Então o menino logo novo aprendeu, por exemplo, que era errado passar no semáforo vermelho. Toda vez em São Paulo, dependendo do horário, você é autorizado a passar por questão de segurança. E quando meu amigo fazia isso, o filho dele falava assim: pai, você passou pelo semáforo vermelho, você está errado. O menino tinha prazer em fazer isso. Pai, o senhor está correndo, o limite de velocidade eu vi a placa é 120 e o senhor está a 150. E se você reparar, se você voltar no tempo, você quando era criança, uma das coisas que você gostava de cobrar o seu pai ou sua mãe é quando eles faziam algo diferente do que eles ensinavam. Ah, o senhor fala isso para mim, mas o senhor faz aquilo. Não era ou não? Meu pai era muito inteligente, o que ele fez? Ele falava que ele fazia as coisas erradas porque ele era burro e que eu deveria fazer diferente dele porque eu era inteligente. Então ele se safava de mudar, né? Mas ele, depois Jesus o encontrou e mudou a vida dele, né? Mas então os filhos gostam de fazer isso. E filhos, o que vocês vão cobrar os vossos pais? Vocês vão cobrar os vossos pais, primeira coisa, de maneira educada, bastante respeitosa, porque eles são seus pais. Você não dá ordem para os seus pais. Tá certo? Quem dá ordem em casa são os pais. Primeira coisa para você ficar ligeiro. Se chegar dando ordem, está liberado disciplina. Tá certo? O que vocês vão cobrar os vossos pais? Vocês vão cobrar os vossos pais de que eles não abandonem o cuidado espiritual da vida de vocês. Então, se um dia, chega no final do dia, o teu pai não fez devocional com você e não orou com você, você vai cobrar o seu pai. Você fala assim: pai, Deus te deu uma responsabilidade, que é cuidar da minha vida espiritual, e o senhor está a ser negligente. E o pastor falou que eu posso cobrar o senhor que isso é pecado. Tá certo? Combinado, crianças? Então vocês têm que cobrar o pai de vocês, para que eles cuidem da vida espiritual de vocês. E como que os pais de vocês vão cuidar da vida espiritual de vocês? Aí vem a parte para vocês aqui. Eles vão ler a Bíblia com vocês, eles vão orar com vocês e por vocês, eles terão que trazê-los para a igreja. E aqui na igreja tem uns que prometeram e estão descumprindo, e eu já fico indireta aqui, bem direta. Tem pai que prometeu aqui, quando eu batizei a criança, que ia trazer o filho para EBD e não está trazendo. Tem pai que prometeu que ia cuidar da vida espiritual do filho e não está cuidando. Depois vai vir falar assim: pastor, essa igreja não tem programação para faixa etária do meu filho, por isso que ele não gosta. Não, ele não gosta porque você nunca criou teu filho, você nunca ensinou teu filho para gostar de Deus. Põe a culpa na igreja e no pastor, não. Se Deus quisesse que eu tivesse filho vivo, ele tinha me dado filhos. Então você cria no caminho. Não terceiriza a responsabilidade. E você fez um voto diante de Deus e do povo. Cumpre o teu voto, senão Deus vai atrás de você. Deus perdoa, mas ele vai atrás do voto não cumprido. Então você prometeu que ia trazer teu filho na EBD, você não está trazendo. Ah, pastor, mas meu filho tem 3 meses, 4 meses. E quem definiu a idade? Você prometeu que você traria o teu filho. Não importa a idade. O Espírito age, você não manda no Espírito, então traz o teu filho. Eu já comecei a palpitar o coração, eu vou passar aqui, daqui a pouco bate que está acima dos 120. Porque cobrar o pastor, o povo sabe. Agora fazer o que tem que fazer é mais difícil. Então, primeira coisa é cobrar os pais. Em segundo lugar, é para os adolescentes. E o adolescente vai concordar comigo aqui. Eu vejo ali que eles já abandonaram os pais, eles sentem num grupinho, né? E eu já falei para eles que eu sei a razão pela qual eles estão sentando juntos, e que se eu pegar, eu vou entregar no meio da pregação.
ó, solta esse bracinho de trás aí, tá errado, já avisei já. Aí o seguinte, e o povo já fica vermelho e tal, mas vamos lá. Adolescentes, uma das coisas difíceis da adolescência é de que a gente está num misto entre ser criança e ser adulto. E normalmente, o que é engraçado é que normalmente os nossos pais nos tratam como adultos em área que a gente gostaria de ser criança e nos tratam como crianças em área que nós gostaríamos de ser adultos, não é isso? Mais ou menos isso? É mais ou menos isso que normalmente sente, né? Então, por exemplo, você quer namorar e teus pais falam que você não está pronto. Aí teu pai manda você lavar a louça, você não quer lavar a louça. Não é? Ele te trata como adulto, você tem responsabilidades no lar. Ele fala para você estudar, você não quer estudar, você é preguiçoso e tal, enfim. E o que eu quero dizer para vocês é, comecem a tomar decisões espirituais na vossa vida como se fossem adultos. Pare de depender dos outros, pare de depender de programações. A relação com Jesus, ela é individual, ela é intransferível. Você não vai ter uma relação com Jesus se você vier em mais programações se você não ler a Bíblia em casa. Você não vai estar mais próximo de Jesus porque você vê em todas as programações do adolescente se você não ora. Não adianta você ler o livro do discipulado se você não ler a Bíblia. Começa a agir como adulto na tua vida espiritual, que talvez os teus pais vão começar a ver que você está a amadurecer mesmo. E talvez tenha algumas outras coisas na tua vida que você gostaria de ser tratado como adulto, que talvez ele vai te tratar como adulto. Porque se você se comporta como criança espiritual, como você acha que você pode ter uma namorada, um namorado, um casamento? Você não dá conta nem de você. Então, essa é uma segunda aplicação. E por fim, os adultos, né? Busquem alimentar-se de Cristo. E mais do que buscar alimentar-se de Cristo, busque auxiliar todos aqueles que Deus colocou você como responsável a alimentar-se de Cristo. Então agora é o inverso do que eu falei para as crianças. São os pais colocando os filhos no eixo, porque o filho no começo não vai querer. Vai ter um filho no começo que não vai sossegar, vai parecer o demônio da Tasmânia lá, girando, subindo na parede e não sei o quê. Bota a criança. Você é o pai, você manda. Ai, pastor, mas o meu filho... Que teu filho, rapaz? Tem autoridade. Criança tem 2 anos, você tem 50. Vai vergonha na cara. Manda na criança. Cala a boca e fica quieto, moleque. Agora é a leitura da palavra do Senhor. Pô, não vejo que seja tão difícil fazer isso. Ai, mas como é duro. Vai criando um filho mole para a vida para você ver. E outra coisa, que já que eu entrei nesse negócio... Os pais, eles se esquecem de quando eles criam um filho mole, mal educado, e filhos que não têm dentro daquilo que cabe na competência deles, um relacionamento com Deus sério, vocês vão terceirizar o problema para o mundo e para a igreja. Às vezes o pai fala assim, não, a hora que fizer ele sai de casa e eu me livro. Se livra aqui, porque você vai atormentar. Se você tem um menino, o teu menino vai atormentar a vida da nora. E a nora vai vir encher tua paciência até que gera divórcio. O teu menino vai estar no mundo frouxo e não vai dar conta de trabalhar e produzir e defender quem ele precisa defender. Os pais terceirizam um problema para o mundo e não se livram, porque o problema, a hora que divorcia, o cara não dá conta de pagar a renda, para onde ele vai? Pai, aí no seu T4 tem uma vaguinha para mim ainda? E volta para casa, meu. Não criem filhos frouxos. Isso é tanto para menino quanto para menina. Criem filhos bíblicos. Não terceirize problema para o mundo, não terceirize problema para a igreja. Depois eu vou ter que disciplinar teu filho ainda, se ele divorciar por motivo errado, se ele adulterar, se ele agredir a esposa, eu vou ter que disciplinar esse cara, junto com o conselho. Não terceirize o problema, mas vamos avançar que eu ainda tenho o resto do texto tudo para pregar aqui. E agora... existe uma outra coisa que o texto normalmente não fica tão claro para nós numa leitura desatenta, é de que a gente está falando de alimentar-se de Cristo, da sua carne e do seu sangue. E a gente pensa só no alimento desse light, não é? Que é, vamos para a igreja, vamos fazer light e bom.
né? Mas quando a gente olha, o que eu falei que representa o sangue nessa cena? É o sacrifício, não é? Então existe uma parte de um alimento que normalmente a gente não quer. E que parte que é essa? Olha o que Paulo fala em Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente de crerdes nele. E Agostinho, interpretando essa passagem, vai falar assim: uma figura, nessa questão de comer a carne e o sangue, e beber o sangue, é uma figura a ordenar que devemos ter uma parte nos sofrimentos do nosso Senhor. E que devemos reter uma doce e proveitosa memória do facto de que sua carne foi ferida e crucificada por nós. O alimentar-se de Cristo está longe de ser uma fé rasa que só busca benefícios. Está longe de ser uma fé superficial que só quer alívio do sofrimento. O alimentar-se do sacrifício de Cristo também pressupõe a participação no sofrimento por causa de Cristo. Não porque você peca, não pelas besteiras que você faz, mas sofrimentos decorrentes da obediência ao nosso Senhor. Nós somos chamados a alimentar-nos de Cristo, e porque nós nos alimentamos dele, nós necessariamente sofreremos em nome do nosso Senhor. E esse sofrimento, ele pode acontecer de várias formas. Ele pode ser como são os nossos irmãos torturados na Nigéria e assassinados, como eles podem se manifestar em perda de emprego, perda de amizades, o passar vergonha na rua quando você for evangelizar alguém, quando você chegar para falar de Jesus, a pessoa gritar com você na frente das outras e falar: sai daqui, crente desgraçado. Tudo isso é sofrimento por conta de Cristo. Existe um outro sofrimento que você pode fazer, porque você percebe que existe algo a ser feito e por conta disso você abre mão de coisas para você, para que o evangelho seja anunciado em outros lugares. Você abre mão de ter mais o seu império aqui na terra para investir mais na obra missionária. Você pode abrir mão de férias mais luxuosas para abençoar pessoas que estão no campo. Você pode ter tipos de sofrimento que são diferentes. Mas outra certeza que esse texto nos dá é de que todos que comem da carne e bebem do sangue serão ressuscitados para a vida eterna no dia do juízo final. Ou seja, se todo aquele que comeu da carne, bebeu do sangue, ou seja, depositou a sua fé em Jesus Cristo, será ressuscitado, se todo o que fez será, nós temos a certeza da salvação. O texto mostra isso. E um comentador vai dizer o seguinte, o James Boyce: em primeiro lugar, nós recebemos a certeza da nossa salvação. Este resultado é visto principalmente no versículo 54, onde somos informados sobre o dom da vida eterna e a promessa de Jesus nos ressuscitar no último dia. O que é a vida eterna? Alguns discordam da doutrina da segurança eterna ou da perseverança dos santos, a doutrina de que ninguém que veio a Cristo jamais se perderá. Alguns discordam disso. Eles vão dizer que a vida eterna que nós recebemos é uma qualidade diferente de vida, mas não na sua duração, é no seu tipo, é no seu gênero. E, embora eu não discorde que ela seja diferente no gênero, que ela seja diferente em qualidade, essa vida eterna ela é muito melhor do que a vida física, eu estou convencido de que também devemos afirmar que ela é de facto eterna. A vida eterna é a vida de Deus. Ele não tem fim, ela não tem fim porque ele não tem fim. Esta verdade é certamente confirmada nessa passagem, pois Jesus, logo após ter mencionado o dom da vida eterna, promete que ressuscitará aqueles que receberam a vida eterna no último dia. Que promessa maravilhosa! Como é bom saber que nunca nada nos separará daquele que nos ama e nos ensinou a amar. Então James Boyce vai pegar esse texto e vai falar: veja bem, não existe possibilidade de você perder a sua salvação, porque aquele que te deu a vida eterna vai te ressuscitar. Agora, será que foi só Jesus encarnado que disse isso? Será que Jesus disse isso de outras formas? E aí eu trouxe para vocês Jesus a falar através de Paulo
em Romanos 8, dos versos de 31 a 39. Olha só esse texto, bastante conhecido e pouco percebido em termos da doutrina da perseverança dos santos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, antes por nós, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então o que Paulo está usando aqui? O argumento do maior para o menor. Se ele já fez o mais difícil, ele não vai fazer o mais fácil? Se Deus já matou o seu filho na cruz para que nós fôssemos salvos, você acha que ele não vai garantir a nossa salvação? Você acha que ele vai desperdiçar ter matado o próprio filho em nosso lugar? Esse é o argumento de Paulo. Não vai ele nos dar graciosamente todas as coisas concernentes à salvação? Ele vai continuar. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, não as suas obras. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A intercessão de Jesus é eficaz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele a quem nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como é possível perder a salvação que é conquistada e garantida dessa forma? Você não é competente o suficiente para se livrar das mãos do Deus gracioso. Se Ele veio até você, Ele não vai te largar. Se Ele foi ao seu encontro, você jamais perecerá. E eu não sei para você, mas isso me traz uma segurança e um descanso. Porque tem semana que é difícil. Tem semana que você olha para trás e você fala assim, eu vivi mais como ímpio do que como crente. Tem semana que é dura. Agora, e aí isso pode te desanimar de vir para a igreja, isso pode te desanimar de abrir a palavra para ler, isso pode te desencorajar a buscar Deus em oração, porque você está com vergonha, porque você mais parece ímpio do que crente. A certeza que nós temos de que Jesus nos salvará, nos dá tranquilidade para que nós possamos seguir a nossa vida de busca de intimidade, apesar dos nossos tantos pecados. Então lembre isso, nem para perder sua salvação você é competente. Você não é para conquistar, e você também não é para perder. Graças a Deus por isso, porque senão nós perderíamos. Então Jesus vai continuar no verso 56, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E esse texto ele é muito rico teologicamente, e aqui eu vou pedir licença para vocês, eu farei uma outra grande citação, porque nós temos aqui, nessa continuidade dessa figura da alimentação, Jesus acrescenta um outro elemento muito importante para a vida cristã, que é a doutrina da união mística com Cristo. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que Deus transforma o nosso coração e nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, o Espírito aplica a obra da justificação, nós somos então misticamente unidos com Cristo. Essa união com Cristo nos garante presença constante do nosso Salvador. Essa união mística com Cristo muda o nosso status, muda quem nós somos.
Um texto que fala sobre isso é: em Cristo nós somos o quê? Uma nova... A melhor tradução é até nova criação. Nós nos tornamos outro tipo de ser humano, é outro gênero de vida que nós recebemos. Porque nós estamos o quê? Unidos a Ele. E essa união, ela é tão profunda. Uma das passagens que eu gosto muito é Atos 9, a conversão de Paulo. Jesus Cristo aparece para Paulo e ele fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? A pergunta: onde estava Jesus? Morto, ressurreto e levado aos céus. E aí? Mas peraí. Mas Paulo perseguia Jesus ou os discípulos de Jesus? Ele seguiu os discípulos. E aqui é uma lição importante. Aqueles que perseguem o povo de Deus, perseguem o próprio Cristo. Aqueles que causam problema na igreja, estão a mexer com a noiva de Cristo. E quem vem resolver o problema? Ele. Assim como ele foi até Paulo para resolver o problema. A nossa identificação, essa união com Cristo, ela é tão profunda que um mal feito a nós, por conta da nossa fé, é uma tentativa, é uma ofensa contra o nosso Senhor. A profundidade do negócio. Você já pensou? Alguém te perseguir por conta da tua fé e Jesus Cristo fala assim: peraí, você não está perseguindo o Léo, você está a me perseguir. Agora veja o que o Boyce vai falar dessa união. Essa união transformadora com Cristo, como resultado de nos aproximarmos dele, esse é um pensamento expresso nesse versículo 56, onde a ideia da união com Cristo é mencionada pela primeira vez no Evangelho de João. Essa ideia tornar-se-á muito proeminente mais tarde, particularmente nos últimos discursos de Jesus. Aqui Jesus diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Agora, o que significa estarmos unidos a Cristo e Cristo a nós? O facto de estarmos unidos a Cristo significa que há uma mudança na nossa vida e no nosso status. Vamos pensar num casamento. Antes do casamento, a noiva tem um estado civil, solteira. Depois do casamento, ela tem outra, casada. Tem outra mudança de nome. Antes do casamento, ela tem um apelido. Depois do casamento, ela terá outro apelido. E o apelido é do marido, certo? Normalmente é do marido. Há uma alteração no seu status legal perante o Estado. Quando vão perguntar se você... Qual é o teu estado? Aqui lá no Brasil é o seu estado civil. Agora casado. Antes, ela podia comprar ou vender propriedades como bem entendesse. Agora é necessário que haja assinaturas conjuntas. Há uma mudança psicológica. Uma nota sutil diferença entre ser solteira e ser casada. A solteira não se comporta como a casada. Ou não deveria. Há uma mudança social que perpassa até questões como quem serão seus amigos. Porque agora não é só mais um amigo da mulher, nem só mais um amigo do homem. É quem é amigo do casal. Isso influencia as amizades. Também quem receberá em casa, como gastará o seu tempo, e tantos outros assuntos são mudados quando existe uma mudança de status numa relação. E quando que essas mudanças todas acontecem? Elas acontecem de maneira instantânea e simultânea na hora que ela se une ao marido. A partir do momento que ela se une ao marido, tudo isso muda. O marido também. Mas a figura na Bíblia é que a igreja é a noiva, não é? Então a gente está se colocando no lugar da noiva aqui. E assim também acontece espiritualmente. No momento em que nos unimos a Cristo pela fé e pelo novo nascimento, recebemos um novo nome. Agora somos a senhora cristã, ao invés de sermos a senhorita pecadora. É um novo modo de vida, com novas relações e com novas obrigações, abrem-se diante de nós. Por outro lado, o facto de Cristo estar unido a nós significa principalmente que recebemos a sua vida e continuaremos a recebê-la em crescente abundância por toda a eternidade. Devemos ser preenchidos, como Paulo diz, com toda a plenitude de Deus. Agora, somos pouco mais do que uma garrafa de 1 litro, cheios de água.
Mas quanto mais o tempo passa, é como se nós nos tornássemos um galão, um tonel, a receber cada vez mais dessa água que vem do nosso Senhor. A nossa união com Cristo faz com que as nossas capacidades espirituais sejam ampliadas, a nossa fé seja amadurecida, os dons sejam desenvolvidos e nós sejamos usados progressivamente na obra do Senhor. As nossas relações mudam, nós não mais nos relacionaremos com as pessoas de fora como nós nos relacionávamos antes. Aqui dentro, nós nos relacionamos de maneira diferente. Os nossos irmãos na fé são mais próximos de nós do que parentes descrentes são. O que o sangue que nos une é muito mais importante do que o sangue que corre nas nossas veias. Tudo é mudado na nossa vida quando nós somos unidos a Cristo. Eu não mais vivo para mim, eu não mais tenho direito na minha vida, a não ser o de me submeter ao meu Senhor. Então, verso 57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. A vida do filho é intrinsecamente ligada à vida do pai. Eles vivem numa perfeita e harmoniosa relação, no qual o filho não tem vida apartada do pai. É uma eterna união, uma eterna procedência de vida. E essa vida que vem direto do pai é transmitida àqueles que se alimentam no filho, pelo filho. Assim nós podemos perceber que o segredo para viver diante da dura realidade desse mundo caído é através da força que nós recebemos de Jesus Cristo. É dessa forma que nós vivemos no poder de Cristo. Viver no poder de Cristo não é buscar loucuras pseudo-espirituais, mas receber a capacidade que vem do alto para viver uma vida de santidade diante das tantas tentações e das nossas tantas fraquezas e diante dos nossos tantos pecados e inclinações pecaminosas. É quando nós nos alimentamos dele que nós podemos viver aqui e agora, não apenas lá e depois. Essa vida eterna que está prometida no futuro, ela já é de certa forma usufruída no presente. E essa vida nos é dada pelo Filho, mas ela tem a sua origem no Pai. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, diante das tantas dificuldades que nós enfrentamos nessa vida, diante de duras realidades como nós, como igreja, enfrentamos, mas pessoalmente, de maneira muito mais intensa, o Diego, a Deise, a Sofia e a Isabela sofreram, diante das duras consequências trazidas pelo pecado ao mundo, doenças que muitas vezes não encontramos solução, não encontramos origem, dores que nos incomodam, relacionamentos quebrados que nos tiram a paz, sofrimento dos mais diversos tipos. Só é possível para mim e para você o suportarmos essa triste realidade se for Cristo quem vive em nós, se nós nos alimentarmos dele, porque ele se deu em nosso lugar, porque ele possui a vida para que ela seja dada a cada um de nós. A vida cristã, ela não é isenta de sofrimentos. Não é à toa que sem querer eu criei o jargão, não é à toa que no final dos avisos eu digo que Deus te dê uma semana cheia de lutas e vitórias e derrotas para a glória dele. A nossa vida não é uma vida triunfalista onde tudo joga ao nosso favor de acordo com os olhos humanos. A nossa vida é uma vida vivida num campo de batalha duro, afetado pelo pecado e usado pelo inimigo. E vai ser em Jesus Cristo que nós encontraremos força e energia para lutar essa batalha. E então, Jesus conclui a sua fala. Este é o pão que desceu do céu. Em nada
semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Assim, Jesus deixa evidente a imensa diferença entre o maná, o tão exaltado maná, e o pão que desceu do céu que dá a vida eterna. Aqueles que comeram o maná morreram. Aqueles que comem do pão que desce do céu vivem, não apenas agora, mas eternamente. Que grande diferença há entre Jesus Cristo e os tipos que apontavam para Ele. Como a realidade é muito melhor do que a sombra. Meus irmãos, a união e a vida que nascem da morte trazem uma nova forma de viver. A partir do momento em que passamos a crer em Jesus Cristo, somos diariamente convidados a viver uma vida de intimidade com Ele. Devemos alimentar-nos do nosso Senhor e Salvador. Esse alimentar-se, eu creio que nunca será demais repetir isso, esse alimentar-se de Jesus Cristo dar-se-á através de uma vida individual de devoção a Deus, com a leitura da palavra, com a meditação na palavra, com oração, mas também dar-se-á através de uma vida devoção coletiva, através do culto público, através da participação dos sacramentos. E nesse sentido, a Santa Ceia alimenta a nossa fé, não sendo o único elemento mostrado no texto, mas como um dos. Os batismos alimentam a nossa fé. Quando nós batizamos aqui, nós celebramos o Deus autor da vida que continua a gerar crianças, e nós celebramos o Deus que transforma corações ainda na sua velhice. Deus está a agir, está a salvar pessoas. Isso alimenta a nossa fé. A pregação da palavra alimenta a nossa fé. Então nós somos chamados a viver uma vida, e pense na relação que nós devemos ter com Jesus, não como um restaurante 3 estrelas Michelin à la carte, onde você come um tantinho desse daqui e você tem que se dar por satisfeito. A nossa relação com Jesus, no termo de alimento, é o melhor rodízio disponível que existe no planeta. Nós somos chamados a comer, alimentar-nos continuamente dele sem parar. É como se fosse possível comer sem engordar e sem fazer mal para a saúde. Ia ser bom, né? Mas na vida espiritual isso é verdade. Na vida espiritual isso é verdade. Nós somos chamados ao banquete celestial. Essa vida de intimidade e esse novo status de fé conduzem-nos a uma vida que não apenas deve ser vivida em obediência ao nosso Senhor e Salvador, mas também deve ser marcada pelo sofrimento decorrente dessa união. Somos chamados a viver uma vida que tira o foco do nosso eu e somos chamados a colocar esse foco no nosso Senhor e Salvador. Somos chamados a uma vida que abraça os sofrimentos de Cristo e também uma vida que abraça sofrimentos por Cristo. Alegrias e sofrimentos marcam a vida cristã. As alegrias ajudam-nos a suportar as dores do pecado que estão presentes nos nossos dias, enquanto os sofrimentos não nos deixam esquecer de que essa realidade não é a realidade final, de que esse mundo aqui não é da maneira como está o nosso destino eterno. Os sofrimentos deste tempo lembram-nos de que fomos feitos para algo maior e melhor. Esses sofrimentos mostram que nós temos um destino eterno, um novo céu e a nova terra, onde nós usufruiremos plenamente da vida eterna, que é nos dada e garantida por Jesus Cristo. E meus irmãos, eu quero fazer brevíssimas aplicações, tão breves que espero que eu não precise explicá-las porque foram ditas ao longo do texto. Alimentem-se de Cristo, sofram por Cristo,
descansem em Cristo. E se você está no nosso meio e você ainda não crê em Jesus Cristo, enquanto há fôlego de vida, há tempo para arrependimento, há tempo para abandono da vida que você leva, e há tempo para você depositar a sua fé e alimentar-se do pão que desce do céu. Vamos orar. Pai, a Tua palavra mais uma vez foi lida e exposta. E nós, diante de Ti, nos colocamos pedindo que essa palavra frutifique em nosso coração. Te pedimos perdão, pois não temos tido prazer em nos alimentar de Jesus. Nós não o temos buscado como deveríamos, nós não temos nos alegrado nessa relação, nós não temos descansado na obra feita por Jesus Cristo e muitas vezes nos cansamos buscando méritos. O Senhor conhece cada um dos nossos pecados, das nossas fraquezas e cobiças. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida que se alimenta do banquete espiritual. Uma vida que não foge do sofrimento por conta de Cristo e em favor de Cristo. Dá-nos usufruir de uma fé madura, de uma caminhada a largos passos para o novo céu e para a nova terra, Senhor. Dá-nos essa alegria de descansar no nosso Salvador. É o que nós te pedimos, gratos, no santo nome de Jesus. Amém.